Boa noite, meu nome é Wilson Fialho e estou ao vivo aqui no programa A Serviço do Rei. E quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Assim diz a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus ela é tão clara, explícita, que muita pouca explicação pode ser dada em cima disso. Por quê? Ninguém chama maldito seja o Senhor Jesus. Ninguém pode fazer isso. E ninguém pode falar também Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Por isso, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades de serviços, como também é o mesmo. Há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, segundo o Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós vemos, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor, Ele dá dons, dá qualidades aos crentes dentro da igreja conforme lhe apraz. Nem todos são profetas. Nem todos têm o dom de curar. Nem todos são mestres na palavra. Nem todos falam em línguas. Nós vemos que o sistema religioso, as denominações, elas padronizam as pessoas. Lá na Torre de Babel, quando a torre foi construída, os homens pegaram barro, argila, palha e fizeram tijolos. E o tijolo tem a mesma largura, a mesma altura, o mesmo comprimento, ou seja, são padronizados. E onde foi feita a Torre de Babel. Da mesma forma, muitas vezes, o sistema religioso quer padronizar as pessoas. Já a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas para o edifício vivo de Deus, que é a igreja. Como pedras vivas, se você já notou, um muro feito ou uma construção feita de pedras, as pedras são de diversas formas. Da mesma forma, nós, como crentes, somos seres individuais, somos seres, cada um com sua qualidade, com a sua forma de ser, com a sua individualidade. E o Senhor nos usa conforme a nossa capacidade e conforme o dom que Ele nos concede. Diferente do sistema religioso que quer padronizar, todo mundo tem que ser do mesmo jeito. Isso não é uma visão bíblica. Aí no versículo 12 fala assim: porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O Senhor compara a igreja ao corpo humano. O corpo humano é a imagem e semelhança do Senhor.
fisicamente no mundo, é a máquina mais completa da criação de Deus. O ser humano no seu corpo, ele é um ser perfeito. Os animais têm suas habilidades, suas capacidades, mas nenhum pode fazer o que o homem faz. O homem é dotado de várias habilidades que Deus deu no seu corpo. Da mesma forma, Deus compara a igreja ao corpo humano, onde nós não somos um só membro, mas somos formados de vários membros que formam o nosso corpo. Nós somos formados de membros, tronco, cabeça, né? Nossos membros são pernas, braços, mãos, pés, e cada um tem sua importância. Se disse o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Sendo todos, porém, fossem um só membro. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O Senhor nos fez de uma forma perfeita, conforme a sua imagem, sua semelhança. Se de repente nós tivéssemos os olhos muito maiores do que nós temos, ficaria desproporcional. Se tivéssemos uma mão maior do que a outra, ficaria desproporcional. Da mesma forma, na igreja, cada um é colocado como aprove o Senhor de uma forma ordenada. Não, porém, se os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós que são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, compere todos os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, não são todos apóstolos? Ou todos profetas? Não são todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo aqui ele faz a comparação do corpo humano à igreja. Depois ele encerra falando que todos nós temos a nossa função. São todos profetas? Não. São todos mestres na palavra? Não. São todos operadores de milagre? Não. Tem todos dom de curar? Não. Tem todos os dons de falar línguas e interpretá-las? Não. Muitas vezes na religião todos têm que falar em línguas. Quem não falar em língua porque não tem o derramar do Espírito Santo. Aqui a palavra não é bem assim. Nem todos têm o dom de falar em língua. Mas todos têm uma função. Todos são necessários. Um dedinho é necessário. Se nós perdemos um dedinho da mão, vai fazer falta. Assim também aquele membro da igreja, que ele parece ser menor, ele também tem a sua honra. Se ele ficar doente, todo o corpo sofre. Se você machucar um dedo, todo o corpo vai sofrer.
Da mesma forma, nós temos que amar nossos irmãos, para que todos sejam honrados e todos tenham a sua função na igreja. E desses dons que ele citou, o dom de apostolado, de profetizar, de ser mestre na palavra, o dom de cura, o dom de variedade de línguas, né? O maior de todos é o dom supremo, onde o capítulo 13 mostra uma das partes mais conhecidas da Bíblia. E Paulo inicia falando assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui, ele veja bem, ele mostra, ainda que eu fale em outras línguas, então o dom de falar em língua, mas se não tiver amor, nada ele é, e nada nós somos. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, também se não tiver amor, nada eu sou e nada nós somos. Ainda que eu distribua todos os meus bens, a caridade, as obras, o amor ao próximo, mas se eu não tiver o amor de Deus, aquilo for somente algo para demonstrar aos homens, nada nós somos. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Nós vemos que o amor de Deus em nós, ele é totalmente contrário à carne, porque é a nossa carne que se regozija com a injustiça, é a nossa carne que se ressente do mal, é a nossa carne que fica desesperado, agoniado, apressado. Vivemos na época do imediatismo, tudo tem que ser na hora, para ontem. Isso aí é uma falta de amor, é um egoísmo. As pessoas não esperam mais nada. Elas querem ser primeiro atendidas em tudo, primeiramente elas. As pessoas hoje são o centro do universo. Cada pessoa acha que o mundo gira em torno dela. Tudo é para ela e por ela. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Porque as pessoas não têm o amor de Deus nela. A grande maioria, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por quê? Porque nós somos finitos nessa terra. Nós temos um tempo, uma data de validade. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Tudo passa debaixo do sol, como fala o salmista. Então todos os nossos dons, tudo um dia passa, porque nossa existência aqui na terra, ela é momentânea. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por quê? Porque quando o Senhor se manifestar, porque hoje nós vivemos a realidade do reino dos céus, mas um dia veremos a manifestação do reino dos céus, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava